12º volume da obra. Todos em contato com o mundo racional. Vive na categoria de animal, sem saber por que é um animal, e dizendo: é verdade, a vida é constituída destinada e termina em nada. Ninguém nunca soube o porquê destinada e o porquê termina em nada. Então, o que é que nós sabemos? Nada. Não sabemos o porquê do nada. Não sabemos o porquê de coisa alguma, de coisa nenhuma. Então, o que é que nós sabemos? Falar que nem papagaios, porque aprendemos a falar. Mas, de real, ninguém sabe coisa alguma. Por que somos animal racional? Ninguém sabe responder o porquê é um animal racional. E assim, o desequilíbrio sempre se multiplicou, a ponto de dizerem: é verdade, quanto mais se sabe, mais se sofre. Quanto mais se vive, mais se sofre. E nunca encontramos uma solução para esta situação. Agora, chegando em mãos de todos, a solução do verdadeiro conhecimento racional, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. Hoje, todos cientes do porquê viviam assim, todos alegres e contentes por terem em mãos toda a solução ou todas as soluções desejadas, as respostas de todas as perguntas que faziam, e não havia quem respondesse. Todas as respostas em mãos de todos. Hoje, todos vivendo e sabendo por que estão vivendo. Hoje, na categoria de aparelho racional, sabendo que todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje descoberto o mundo de origem de todos, o verdadeiro natural de todos, como era e como foi o princípio dessa vida, desse mundo imaginário, e que hoje não é mais imaginário, por as soluções estarem aí em mãos de todos. E assim, acabando a agonia de todos e o sofrimento de uma vez para sempre. Agora, todos no caminho certo, na estrada racional, na fase que já entrou há muito, a fase racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Todos em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, precisando somente reler para o desenvolvimento racional, para o desenvolvimento da origem de racional, para que nasça a vidência racional e vejam tudo quanto é de racional, pelo desenvolvimento do conhecimento racional e da origem, que, com o desenvolvimento, vai tomando conta do corpo aos poucos, até tomar conta do corpo todo, e então nascer na pessoa a vidência de sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural, a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional e vivendo racionalmente. Então, está aí feita a racionalização. Esta é a verdadeira racionalização. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional, ou dos aparelhos racionais. E assim, a vida se tornando completamente diferente, e muito diferente da categoria anterior de animal racional. Como animal racional, viviam desequilibrados, desorientados, livres pensadores, desregulados, e como aparelho racional, equilibrados racionalmente. Assim, está aí a verdadeira racionalização. Todos são de origem racional. Vejam que tudo tem o seu dia, como tudo chega à sua hora. Hoje,
acabando-se os sonhos imaginários, acabando-se as incertezas. Hoje, todos certos, felizes, contentes, sabendo com base e com lógica, com uma infinidade de comprovações nascidas em si mesmo, que é a evidência racional, de que não vão mais nascer nesse mundo de matéria, porque a causa, que é o corpo fluídico racional, dentro dessa deformação, a causa desse feito, já foi para o mundo racional, levado pela luz racional. Quer dizer que está aí o feito, que é o corpo, aguardando a sua extinção natural. Hoje, mais felizes do que nunca, porque sabem que não são desse mundo de matéria. Sabem de que mundo são, que é o mundo racional, que agora todos estão cientes e conhecedores do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos cientes do seu verdadeiro mundo e em contato com ele permanente, depois de desenvolvida a vidência racional. E assim, todos vendo a luz racional e vendo tudo quanto é de racional. Então, hoje, todos sabendo com certeza racional que aí, nesse mundo de matéria, não nascerão mais, porque não são daí. E assim terminou a agonia de todos que viviam agonizando, por não saberem por que viviam sofrendo, sem saberem por que sofriam. E assim, o término da agonia de todos, porque agora sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Antes, na categoria de animal, todos tinham pavor da morte. Ninguém queria morrer. Todos tinham medo de morrer. Hoje, ninguém mais tem medo de morrer, porque sabem para onde vão. Sabem que não são desse mundo de matéria, e sim do mundo racional. Então, hoje, todos morrem felizes e contentes, porque sabem que não vão mais nascer aí, nessa terra, para sofrer. Então, acabou-se a agonia de todos. Hoje, todos sabendo por que aí nasciam, o porquê aí nasceram. E antes, na categoria de animal racional, ninguém sabia coisa alguma. Então, tinham pavor da morte. Ninguém queria morrer, porque não sabiam de onde vieram e não sabiam para onde iam. A vida deixou de ser misteriosa. Como animal racional, viviam imbuídos pelos mistérios. Tudo em mistério. Ninguém sabia solucionar. Ninguém dava solução da sua verdadeira origem. Então, tinham receio, pavor da morte. Hoje não. Hoje, todos tranquilos, felizes e contentes por terem a definição do mundo e a definição do seu ser, a definição dos seres e do porquê do mundo de matéria. E assim, vivendo todos felizes e contentes, aceitando a morte tão naturalmente, como uma mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, não fazendo obstáculo algum e dizendo: é verdade, nós não somos do mundo de matéria, e sim do mundo racional. Então, queremos viver, é no nosso mundo verdadeiro. Lá nós somos eternos, puros, limpos e perfeitos. Então aí, a pessoa não tem saudade nenhuma de um mundo em que está vivendo, o qual não é o seu mundo verdadeiro, vivendo impostoramente em um mundo que não lhe pertence, o mundo de matéria. Muitas vezes, muitos até com pressa de sair da matéria para fora, mas não pode ter pressa, e sim, tudo tem que ser naturalmente. Como quem diz: eu não sou daqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui
estou perdendo tempo. Mas não pode pensar assim. Tem que pensar como as coisas são racionalmente. E por isso tem o equilíbrio racional. E uma vez tendo o equilíbrio racional, vive racionalmente, aguardando as ordens naturais das coisas. Não é agora, por conhecer o seu verdadeiro mundo, saber que lá é feliz eternamente e querer ir logo para o seu mundo verdadeiro. Não, não pode pensar assim. Tudo obedece às ordens normais e naturais. Tudo vai sendo extinto naturalmente. Mas muitos, já desiludidos da vida da matéria, ficam logo ansiosos para irem para o seu mundo verdadeiro. O que tinha que ir, já foi, que é a causa desse feito, o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Agora ficou aí esse feito, que é o corpo em matéria, à espera natural de sua extinção. O que tinha que ir, já foi, o corpo fluídico racional dentro dessa deformação racional, que deu causa ao micróbio para a formação desse ser, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O corpo fluídico já está aqui, no mundo de origem. A matéria é daí do chão, nasceu do chão e volta para o chão. Não são para pensar assim. E muitos desiludidos da vida da matéria, então dizem assim: o que é que eu estou fazendo aqui, perdendo tempo num mundo que não é o meu, nesta vida de matéria que não corresponde a coisa alguma, nesta vida de mentira, enganando a mim mesmo? Então, muitos desiludidos pensam assim, mas não podem pensar assim. Vejam como agora vivem tão tranquilos, tão felizes. Acabaram-se as agonias de todos, todos felizes por terem a definição do seu ser. E assim, a paz brilhando entre todos, as lutas do nada cessando, vendo em todos o verdadeiro equilíbrio racional e dizendo consigo mesmo: é verdade. Todos os nossos males foram proporcionados por nós mesmos. O livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade nos desencadearam todas estas ruínas de que nós somos vítimas. Somos vítimas do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade. O livre-arbítrio é a causa deste mundo em que vivemos e desta vida de sofrimento. E assim, os causadores de tudo que se passa, ou de tudo que tem se passado em nossas vidas, somos nós mesmos. Somos os culpados desta vida e os culpados deste mundo. Não podemos culpar ninguém, e sim o livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade que nos proporcionaram todas estas ruínas. E hoje, todos cientes de tudo isso e dizendo: é verdade, a nossa condenação, o nosso sofrimento, agradecemos a nós mesmos e a mais ninguém. O abuso do livre-arbítrio nos colocou nesta situação de sofredor. E é por isso que nunca apareceu entre nós o dono deste mundo, o causador deste mundo, porque o causador de tudo isto somos nós mesmos. O causador deste mundo somos nós, que principiamos pelo livre-arbítrio. E assim, vivendo até agora sonhando, e agora terminando os sonhos, e nós, cientes de toda a realidade racionalmente, vivíamos na categoria de animal racional. Como animal, nós não sabíamos coisa alguma de certo, e não sabíamos por que éramos animais. Nós não sabíamos de onde viemos, não sabíamos para onde íamos, nós não sabíamos o porquê deste mundo. Vivíamos debaixo de grandes mistérios, vivendo horrivelmente de experiências, experimentando para acertar ou não. A vida de animal foi uma vida muito triste. E hoje, todos cientes do porquê vivíamos assim.
depois que passamos para a categoria de aparelho racional. Depois que entramos na fase racional, é que viemos ter ciência do porquê desta deformação racional e do porquê éramos animais racionais. E assim, toda a culpa de tudo que existe neste mundo e deste mundo cabe aos seus próprios habitantes. Então, não podemos nos queixar a ninguém do nosso sofrimento. Somos os culpados e responsáveis de tudo que existe no mundo e do porquê da existência de tudo. Hoje, sabedores do passado, as trajetórias que passamos, as infinidades de modificações, as eternidades que passamos, enfim, o nosso passado foi um passado trágico de monstruosidades. Tudo isto por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que foi a causa deste mundo. A livre e espontânea vontade ainda estamos aqui vendo. Nas mesmas condições com o livre-arbítrio, nas mesmas condições com a livre e espontânea vontade, ainda estamos vivendo como começamos. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas, devido ao livre-arbítrio, que foi a causa de todas as ruínas. Hoje, todos com a atenção voltada para o seu verdadeiro mundo. Hoje, todos só pensam no mundo racional. Hoje, todos só pensam no seu verdadeiro mundo, porque estão sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, todos, com a atenção ligada ao mundo racional, ao mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem. E assim, vivendo felizes e contentes para o resto da vida, por estarem ligados ao seu mundo verdadeiro, ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, vivendo equilibrados racionalmente. Agora, no princípio, em que estão conhecendo o seu mundo de origem, estão sendo lapidados racionalmente, porque estão saindo de uma fase para outra. Estão saindo da fase de animal racional para a fase racional, a fase de aparelho racional. Então, estão ainda muito embrutecidos pela fase de animal racional. Mas, com o tempo, vão sendo lapidados pela fase racional, pelo conhecimento racional, e vão chegando, vão mudando, por irem sendo lapidados racionalmente, até ficarem lapidados racionalmente de uma vez, e ficarem equilibrados racionalmente. Agora, estão tendo conhecimento, estão ainda embrutecidos pela fase em que estavam, pela fase de animal racional. Mas, assim mesmo, já fizeram uma grande modificação. Olha quanto você já mudou. Olha como você era. Olha como você está completamente mudado. E com mais tempo, farão uma modificação muito maior ainda. Então, estarão muito melhor, equilibrados racionalmente, porque tudo isso vai ser muito naturalmente, sem a pessoa sentir. A pessoa vai mudando sem sentir. Então, não está vendo a mudança que você já fez? Como você vivia e está vivendo? Mas tudo naturalmente, sem você sentir, e com mais tempo, mais mudado ainda, até viver racionalmente. Vai sendo lapidado sem sentir. Olha que mudança grande você fez. Como você era e como você está. Como você vivia e como você está vivendo. Que diferença em você se fez sentir. O quanto você já mudou sem sentir. E com mais tempo, mais mudado ainda. Porque vai sendo lapidado pelo conhecimento racional. Vai sendo lapidado pela luz racional. Vai sendo lapidado pelo desenvolvimento racional,
até o ponto de ficar equilibrado racionalmente. Porque estão conhecendo agora, estão principiando a conhecer agora. Estão embrutecidos pela fase animal, pela fase de animal racional. Para ser racional, tem que ser lapidado pela fase racional. Então, vai mudando aos poucos, sem sentir, naturalmente. Olha como já ficaste. Uma grande mudança. Olha o que tu eras, como vivias e como estás vivendo, tão diferente. Já não pensas mais como pensavas. Já não fazes mais o que fazias. Já não procedes mais como procedias. Estás completamente mudado sem sentir naturalmente. E com mais tempo, mais mudado ainda, por estares sendo iluminado pela luz racional, a luz que vai lapidando racionalmente. Vais sendo orientado racionalmente, recebendo todas as orientações precisas naturalmente, sem perceber, sem sentir. Aí, para o verdadeiro natural de racional. É assim que é feita a racionalização. Sempre pensaram na racionalização, mas não sabiam como pôr em prática, como fazer, como executar. E assim, todos no verdadeiro caminho racional, na estrada racional, na estrada do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional, até se encontrarem com seus verdadeiros irmãos. Que grande satisfação de conhecerem o seu verdadeiro mundo! Muitas vezes, desorientados aí, nesse mundo de matéria, diziam na hora do desequilíbrio: este mundo é um inferno, esta vida é um inferno. Como é que viemos parar aqui, dentro desse inferno, sofrendo sem saber porquê, penando sem saber porquê? O que é que nós fizemos para sofrer tanto? Eu não sei o que é que eu fiz para sofrer tanto. Muitas vezes, desesperados, blasfemavam contra o mundo e contra a vida, contra a sua própria vida, e dizendo: que mundo é este onde as injustiças brilham? As injustiças são o maior brilhante desta natureza. Ainda mais diziam: esta natureza nos parece tão bela, mas é aparência só, porque nos maltrata demais. Por que a natureza vive revoltada contra nós, contra os seus próprios habitantes, com doenças desoladoras, com doenças monstruosas e com tudo de ruim sobre nós, fazendo uma guerra tremenda contra os seus habitantes, com terremotos, com vulcões, furacões, tufões, maremotos, enchentes, dilúvios, seca arrasadora, frio de matar, calor de matar, faíscas elétricas matando, epidemias desoladoras. A natureza fazendo combate, destruindo seus próprios habitantes. Então, muitas vezes, desesperados, perguntavam a si mesmos: que mundo é esse? Como nós viemos parar aqui num inferno destes? Tantos males arrasadores, mutiladores e destruidores contra seus próprios habitantes. Doenças de todas as espécies, enfermidades incuráveis. Que desolação! E ninguém sabe dizer o porquê disto. Quem criou tudo isto assim, que apareça para nos dizer o porquê? O que é que nós fizemos para sofrer tanto? Muitos, na hora do seu desespero, ficavam blasfemando. Tudo por não conhecerem o que estão conhecendo agora, o porquê de tudo isso assim ser. Hoje são conscientes, mas quando eram inconscientes, na categoria de animal racional, por serem inconscientes,
falavam assim. E hoje, conscientes, sabendo o porquê esse mundo é assim, sabendo o porquê desse mundo e sabendo o porquê são assim, sabendo o porquê estão assim e porquê foram feitos assim. Hoje, sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão, e dizendo: hoje somos conscientes, e por sermos conscientes, sabemos e temos certeza, com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, que nós, habitantes dessa deformação racional, somos os únicos culpados por abusarmos do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade, por entrarmos por um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Advertidos que fomos e não demos atenção, e o resultado é de todos estarem aqui como estamos. Hoje, sabemos com convicção que os culpados são seus próprios habitantes, que aqui estão sofrendo as consequências do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade. Mas, quando éramos inconscientes na categoria de animal racional degenerado, deformado, julgávamos e pensávamos, por sermos inconscientes, que algum personagem maldoso fosse o causador do sofrimento de todos, de todas estas monstruosidades, de todas estas selvagerias e de todas estas ruínas. Então, inconscientemente, pensavam que esse personagem tão monstro fosse o culpado de todo o sofrimento de todos, e mais culpado ainda por abandonar todos e não dar uma satisfação do porquê fez tudo isso. Nessas condições deploráveis de todos sofrerem sem saberem porquê, de todos penarem sem saberem porquê, e de todos nascerem e morrerem sem saberem porquê. Então muitos ainda dizendo: ele é tão mau que não vem nos dizer como podemos nos salvar. Ele, pelo que se vê, tem prazer de ver todos serem sofredores, sem saberem porquê, e por isso nunca deu uma satisfação do porquê nós estamos perdidos neste mundo. Não sabemos o porquê dele, nem sabemos o porquê de nossa existência. Vivemos aqui sem saber por que nascemos, sem saber por que nem para quê. Vivendo neste delírio infernal, sem termos com quem contar, sem termos onde nos agarrar. Temos que viver como loucos varridos, procurando acertar e sempre por acertar, procurando não sofrer e sempre sofrendo, procurando não penar e sempre penando, procurando sossego e sempre desassossegados. Porque nós vivemos neste inferno. O dono deste inferno tem prazer que nós vivamos neste inferno, e não vem nos dizer o porquê deste inferno. E assim, quantas e quantas vezes, pessoas no seu desespero, procurando um alento, um alívio, procurando uma correspondência do dono e dizendo: que injustiça, sofrendo sem saber por que sofro, pagando sem saber o que estou pagando e por que estou pagando. Isso, na categoria de animal racional, é muito comum entre todos. E hoje estão sabendo o porquê disso tudo, a real verdade racional. Hoje, todos cientes, sabendo o testemunho da realidade, que realmente os culpados da existência desse mundo e de todos assim serem, são seus próprios habitantes, com o seu livre-arbítrio. Todos hoje possuem o livre-arbítrio. Começaram com o livre-arbítrio e aí estão com o livre-arbítrio. Então, os culpados de assim serem são seus próprios habitantes. Então, reclamar a quem? Reclamar de si mesmo
e dizer: se não fosse o livre-arbítrio, nós aqui não estaríamos. Se não fosse a livre e espontânea vontade, aqui não estaríamos sem saber porquê. Agora sabemos de onde viemos, como viemos, por que viemos, para onde vamos, como vamos e por que vamos. Agora chegou a solução do mundo e de todos, a solução racional, por todos conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, a vida do animal racional, degenerado e deformado, sempre foi viver de imaginações. A vida do animal, a vida imaginária, a vida do mal. Imaginando uma infinidade de coisas, imaginando que isso fosse assim, que aquilo fosse assado, fazendo uma infinidade de suposições imaginárias, supondo que o mundo foi assim, que o mundo foi feito assim, que o mundo foi feito dessa forma, pensando e não sabendo, esquecendo como ele foi feito, mas imaginando caducamente, querendo descobrir por suas imaginações como o mundo pudesse ser feito, e na mesma hora não sabendo de onde ele veio, não sabendo como é que ele foi feito. Pois, se o mundo é que os fez assim, pois se ele não sabe como foi feito, como quer saber como foi feito o mundo? Imaginando caducamente, vergonhosamente e dessa maneira. Mas isso na categoria de animal. Por ser animal, vivendo de planos, imaginando uma infinidade de planos, planejando uma infinidade de coisas. Sempre o animal viveu mal, nesse desequilíbrio infernal, por ser animal, por ser inconsciente. Assim tinham que ser até que chegassem a conhecer o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem, como agora conhecem e sabem de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão, por que vão, como já foram. Estão vivendo aí, mas não são mais daí, porque o que deu causa ao micróbio para a formação desse corpo de matéria já não está mais aí, já foi para o seu verdadeiro mundo de origem. Agora já sabem, já conhecem. E assim, vejam como a vida do animal racional era uma vida de lapidações constantes, de multiplicações de lapidações, lapidando sempre para melhorar o seu estado de animal. Lapidação esta feita com muito sacrifício, com muito sofrimento, sofrendo sempre para aprender. Aprender o quê? Nada. Aprender para manter o nada, a vida do nada, para acabar em nada. Então, inconscientemente vivendo assim horrivelmente, aprendendo sempre para nada saber. A sabedoria do nada, acabando sempre em nada. Então, nunca que resolviam o que procuravam. Procuravam o certo, mas nunca encontraram o certo. E por isso, sempre todos por acertar. Por isso, sempre todos procurando acertar e sempre por acertarem, por manterem a sabedoria do nada, acabando sempre tudo em nada. Por não conhecerem a sua verdadeira origem, não sabiam de onde vieram parar aí, nesse mundo de matéria. E, por não saberem, viviam nessa vida de matéria, sem base e sem lógica. Não conheciam a verdadeira origem para poderem se basear, vivendo todos desequilibrados na categoria inconsciente de animal racional degenerado. E assim hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem e dizendo: é verdade,
Quanto tempo de lutas perdidas com esta ciência do nada. Começamos do nada e se acaba tudo em nada. É verdade. Quanto tempo vivemos hipocritamente por vivermos na categoria de animal, a categoria inconsciente, a categoria desregulada, e por isso todos variando por viverem desregulados. O certo ninguém conhecia o verdadeiro certo. O certo aparente, esse todos estavam cansados de conhecer. E assim, vivendo falsamente, hipocritamente, caducamente, loucamente variando, sempre doentes. Quem varia é um doente. Éramos doentes na categoria de animal racional. Pensávamos uma infinidade de coisas a um tempo só, variando horrivelmente. E assim, que vida maldita por ninguém ter sossego. Quem vive variando não tem sossego. Quem varia é um doente por viver na categoria de animal. Como animal, tínhamos mesmo que viver mal. O animal não sabe por que ele é um animal. Ninguém sabia por que eram animais. Então, numa categoria de inconscientes, tínhamos mesmo que manter o sofrimento multiplicadamente, sempre vivendo com esse montão de asneiras. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra, e assim sucessivamente, multiplicadamente, por ninguém viver satisfeito. A insatisfação de todos sempre foi muito grande por viverem variando. Na categoria de animal, o desequilíbrio é permanente. Então, o sofrimento tinha que se multiplicar sempre, monstruosamente, horrorosamente, tenebrosamente. Porque, doentes que eram, iam ficando cada vez piores, a doença aumentando, se agravando cada vez mais, iam piorando sempre, até que chegasse a verdadeira racionalização, como agora. Eis em suas mãos a fase racional, a fase de aparelho racional, a fase do seu verdadeiro conhecimento do mundo de origem, o mundo racional. Agora sim, está aí a cura dos males da vida e dos males do corpo, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem e ficarem aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem. Vejam que agora estão dentro do seu mundo de origem, o mundo racional, por estar em suas mãos o conhecimento do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos felizes e contentes, por saberem o porquê nasceram aí em cima dessa terra e o porquê que não nascerão mais, terminando a agonia de todos que viviam agonizando nesse mundo de matéria sem saberem porquê. Todos viviam agoniados por não saberem por que viviam em cima dessa terra. Todos viviam agoniados porque não sabiam o porquê de sua vida nesse mundo de matéria. Todos viviam agoniados por não saberem o porquê da matéria. Todos viviam agoniados por não saberem o porquê desses feitos existentes nesse mundo encantado, enigmático, misterioso. E hoje, todos sabendo o porquê de tudo, a origem de tudo isso. Antes da origem, o que eram? Racionais, puros, limpos e perfeitos. E hoje, todos felizes e contentes por saberem o porquê da existência desse mundo de matéria. E assim, o término da agonia de todos. Hoje, não vivem mais agonizando. Hoje, todos cientes do porquê da existência desse mundo e do porquê
da existência de tudo que existe nesse mundo de matéria. E assim, hoje, todos felizes e tranquilos por terem em suas mãos a situação do mundo divulgada e definida. Vejam quanta alegria, quanta satisfação e quanta tranquilidade, quanta paz entre todos e todos em harmonia racional, vivendo e dizendo: hoje vivemos orientados pelo nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A nossa origem está descoberta. Vivemos hoje para o nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Vivemos hoje racionalmente por estarmos sendo orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, o nosso verdadeiro mundo. E assim, todos felizes para o resto da vida e dizendo: hoje vive-se feliz porque se sabe o porquê deste mundo e o porquê estamos vivendo em cima dessa terra, em um mundo que não é o nosso verdadeiro mundo. Fizemos um mundo e não sabíamos que nós, habitantes desse mundo, fomos os causadores desta grande tragédia racional. Não sabíamos que nós, habitantes deste mundo, fomos os causadores de toda esta trágica vida de matéria, esta trágica vida racional, mas racional degenerado. Degeneramos daquilo que fomos. Fomos o quê? Racionais, puros, limpos e perfeitos. Hoje, se tudo isso existe, os culpados somos nós, os seus próprios habitantes, que iniciamos pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E o resultado foi esse que aí está, a trágica vida da matéria, a trágica vida desta deformação racional. E hoje, conscientes de que somos os causadores desta deformação. Agora, conhecendo e sabendo como foi o princípio, como foi a origem de assim ficarmos, e também conhecendo a volta, vamos tratar de ler e reler para voltarmos, como já sabemos que voltamos para o nosso verdadeiro mundo de origem. Voltamos porque a causa, que é o corpo fluídico racional, dentro desta deformação, já foi para o nosso verdadeiro mundo de origem, levado pela luz racional. Então, agora, vamos ler e reler para nos desenvolvermos racionalmente e nascer em todos a vidência racional. Então, o nosso dever agora é ler e reler sempre, para nascer em todos a vidência racional por meio do desenvolvimento da origem racional, que vai se desenvolvendo, crescendo, aumentando cada vez mais, tomando conta do corpo, até tomar de uma vez, e daí nascer a vidência racional, para que todos vejam tudo quanto é de racional. Não se pode mais perder tempo, porque tempo já perdemos demais. Então, a melhor distração e o melhor passeio é o livro na mão. Este é o verdadeiro dever racional de todos, que têm ciência de que já perderam tempo demais em um mundo que é o mundo de matéria, que não é o seu verdadeiro mundo. Então, todos já perderam tempo demais. Para que sofrer mais ainda, se já sabem com consciência que esse mundo de matéria não é o seu verdadeiro mundo? O seu verdadeiro mundo é o mundo racional. E é com o seu verdadeiro mundo que todos têm que se preocupar, e não com o mundo que não é o seu. Se preocupando com o mundo que não é o seu verdadeiro mundo, está perdendo tempo e multiplicando o seu próprio sofrimento, por saber com consciência que está em um mundo que não lhe pertence. Então, vai se preocupar com o mundo que não lhe pertence? Ou vai se preocupar com o mundo a que pertence? Vai se preocupar
com o seu verdadeiro mundo, ao qual pertence, e não com o mundo ao qual não pertence. E assim, todos cientes de que já perderam tempo demais, não vão mais perder tempo com aquilo que não é seu, com uma coisa que não é sua, com o mundo que não é o seu, porque sabem que estão perdendo tempo, e sim se preocupar com o seu mundo de origem. Quando eram inconscientes na categoria de animal racional, não conheciam o seu verdadeiro mundo e julgavam que o mundo de matéria fosse o seu verdadeiro mundo. Isso na categoria de inconscientes. Mas agora, na categoria consciente, na categoria racional, na fase racional, na fase de aparelho racional, conhecem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, vão se preocupar com o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e não com o mundo do animal irracional, que é o mundo de matéria, o mundo dos iludidos. Como estavam na categoria de animal, tinham que ser iludidos pela matéria, porque não sabiam por que viviam, não sabiam por que estavam vivendo. Viviam inconscientemente, por serem animais, mas hoje, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, vão se preocupar com o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e não com o mundo do animal, porque não estão mais na categoria de animal racional, e sim estão na categoria de aparelho racional, estão na categoria racional. A fase é racional, a fase de animal racional já passou. Então, a melhor distração e o melhor passeio é o livro na mão, para estarem em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, porque precisam é do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Precisam do mundo racional, do seu verdadeiro mundo, e não do mundo do animal, o mundo do animal racional. O mundo racional é do aparelho racional. O aparelho racional é do mundo racional. E o animal irracional é do mundo material. Assim, cada qual sendo orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem. O aparelho racional sendo orientado pelo mundo racional. E o animal irracional sendo orientado pelo seu mundo do elétrico e magnético, o mundo do irracional. Assim estão aí as duas categorias, aparelho racional do mundo racional e o animal irracional do mundo do irracional, o mundo de matéria, do elétrico e magnético. A luz do irracional é a luz do fogo, do elétrico e magnético. E a verdadeira luz do aparelho racional é a luz racional, a luz do mundo de sua origem, o mundo racional. Então, para que nasça a vidência racional no aparelho racional, para que vejam a luz racional, para a melhor distração e o melhor passeio é o livro na mão, sem perca de tempo, para que todos vejam o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para que todos tenham contato com seus irmãos, vejam os seus irmãos, conversem com eles. E assim, todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem.